Olá, meu amigo, minha amiga, canal Sangue Santista 3S está na área a partir de agora. Eu sou Samuel Pereira, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, a Break News do Peixão, atualizada, trazendo as últimas do maior alvinegro da terra. Vamos falar sobre o mercado da bola, lista de reforços do Santos atualizada, quem vai chegar para a sequência do Campeonato Brasileiro, tudo isso, muito mais a partir de agora. Mas antes eu peço que você se inscreva, que ative o sino para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Se você gostar, dá o like, porque ajuda bastante no engajamento do canal. E também compartilhe com seus amigos, seus familiares, o nosso vídeo, ok? Então, bora lá, vamos falar do peixe. Meus amigos e minhas amigas. Vamos falar exclusivamente aí de reforços, que agora o Santos, então, encerra o transfer ban do Cueva e vai poder escrever jogadores nessa nova janela que vai abrir a partir de agora para os clubes aqui do futebol brasileiro, tá? E a gente vai falar sobre jogadores, posição por posição, qual é a situação deles com o Santos para poder ser anunciado pelo Peixe, beleza? Então vamos lá. O primeiro trata-se do meio-campista Iago, tá? Jogador do Nova Iguaçu, que pertence ao Fluminense, está emprestado, tá? Até dia 31 de dezembro de 2024 para o clube carioca, que está nas finais do campeonato contra o Flamengo, mas o Flamengo já é o virtual campeão, venceu por 3-0 o primeiro jogo e agora cumpre tabela para levantar a taça contra o Nova Iguaçu. Então o Santos aguarda só domingo, final do campeonato, para poder anunciar o Iago, tá? Porque é o seguinte, aí o Fluminense repassaria o empréstimo dele para o Santos. Sairia do Nova Iguaçu para o Santos. Aí só resta saber se o Santos teria que pagar alguma compensação financeira ao Fluminense, ou se seria só repassando o contrato do querido Nova Iguaçu ao Santos Futebol Clube pelo Iago, beleza? Outro jogador, meio-campista também. Trata-se do Danielzinho, tá? Do Mirassol. Ele tem contrato até só dia 30 de novembro de 2024 com o Mirassol. E é o seguinte, o Santos se aproximou bastante desse jogador, tá? Pode anunciar também a qualquer momento. O Santos deve contratar de 3 a 4 reforços nessa janela. E o Danielzinho é o nome da lista. Não virá todos, tá? Mas aí uns 3, pelo menos, o Santos deve contratar. E nessa posição de meio campo central, o Danielzinho, então, contrata até 31 de novembro, né? Que a gente falou com o Mirassol. E aí o Santos pode trazer esse jogador que quer jogar no Santos, já pediu para os seus empresários negociar esse contrato, e aí o Santos teria que conversar só com o Mirassol para liberar o jogador. Logicamente que ainda não pode assinar um pré-contrato para sair de graça, mas o Santos pagando algum valor para o nosso querido Mirassol pelo Danielzinho, beleza? Meio-campista. Trata-se do Franco, jogador da Portuguesa Santista, que tem contrato com a Lusa Briosa, né? Até 31 de dezembro de 2024. É um jogador que está sendo muito bem avaliado e monitorado pelo scout do Santos e também pela comissão técnica. Um jogador que vem se destacando na Lusa, na Briosa, aí na Série A2 do Paulistão, né? E é um jogador de meio campo. É o capitão da Portuguesa, é um cara experiente e pode ajudar aí nessa armação do time. É um cara que está muito, muito cotado para jogar no Santos, tá? O Franco da Portuguesa Santista. Aí é um cara que, como ele tem o contrato, o Santos também teria que pagar um valor para a Briosa aí para poder negociar, mas ele, logicamente, que tem total interesse em jogar no Santos Futebol Clube, beleza? É isso aí. Então, vamos seguir no meio campo. A gente já falou dele aqui, e não é segredo para ninguém, o Carlos de Pena, jogador do Internacional de Porto Alegre, tá? Esse pode chegar a custo zero ao Santos, sem gastar nada, porque o seu contrato vai ser encerrado, ele não tem nada mais com o Internacional, que não tem interesse em renovar o seu contrato, e ele está livre. Então, o nosso querido Carlos de Pena pode reforçar o Santos apenas
negociar luvas, salários, etc. e tal, premiação, esse tipo de coisa, e de resto ele deverá, muito provavelmente, reforçar o Santos, o Carlos de Pena, jogador do Internacional, beleza? Meio-campista. Então, desses meio-campistas, o Santos tem, lógico, 3, 4 no radar, vai contratar uns 2, não vai contratar todo mundo, aquilo que a gente já falou. Você tem que ter uma lista de jogadores que você vai trabalhando e depois você bate o martelo com aqueles que a negociação fica boa para o Santos, também para o jogador e o seu clube atual, né? E além do Carlos de Pena, o Patrick Estrela, tá? Patrick Estrela do Atlético Mineiro. Esse eu acho que não vai vir para o Santos, tá? Por quê, Samuel? O contrato dele é até 31 de dezembro de 2025. Então, o Santos teria que pagar um valor alto ao Atlético para poder ser liberado. Dizem que o Atlético pede por volta de 2 milhões de euros para liberar o Patrick. Aí não dá. Um jogador já veterano, estrela, que a gente falou, Patrick Estrela, por isso que o apelido dele é esse, porque é um cara que se acha mais do que ele joga, e é um cara que, na minha opinião, não vale esse valor, pagar por ele. Tudo bem que o Santos poderia diminuir um pouco, por 1,5 milhão, mas mesmo assim é muita coisa. O Patrick, então, esse está praticamente descartado. O Patrick Estrela não vai jogar no Santos. Ele está nas finais do Campeonato Mineiro com o Atlético, né, frente ao Cruzeiro, mas ele está focado e diz que depois vai decidir o seu futuro. Mas o Santos tem interesse, mas pelos valores, pelo contrato, e tiver que desembolsar essa grana aqui, o Santos não vai pagar pelo Patrick Estrela. Então, esse é muito provável que não venha, tá? E aí a gente vai também agora para o ataque. O Santos precisa e deverá anunciar um centroavante, tá? E esse é um velho conhecido da nação santista, trata-se do atacante centroavante Allan Kardec, que está no Atlético Mineiro, tá? O Allan tem contrato até 31 de dezembro de 2024. E esse é o seguinte, o Allan Patrick é do Inter, Allan Kardec, que é o do Atlético, ele não deverá ficar no Atlético Mineiro, tá? Porque o novo treinador Gabriel Milito não quer contar com ele, e nem com o Patrick Estrela também, nenhum dos dois. Então o Allan Kardec deverá ser negociado pelo Atlético, tem contrato ainda, esse talvez o Santos teria que pagar um valor para ser liberado. Eu acho que vale a pena, porque é um centroavante que experiente, é um bom centroavante, e hoje o Santos não tem muitas opções nessa posição. Você tem o Furk, que está machucado, o William Bigode vive machucado, quase não joga, e também o Morelos está de brincadeira, está numa fase horrível, não joga nada, então o Morelos não dá para ser aproveitado. Então o Santos precisa do centroavante. E o Allan Kardec, esse sim, o Santos vai fazer todos os esforços para poder contratar junto ao Atlético e fazer lá uma grana para o Galo poder liberar o Allan Patrick, a gente confunde com o Kardec. Allan Kardec, o Atlético deverá liberar ele, porque não está nos planos do Clube Mineiro, e para ele também gostaria sim de voltar ao Santos. Então pode dar negócio o Allan Kardec no Santos Futebol Clube, beleza? E para finalizar, nós vamos falar aqui do Rossi, atacante do Vasco da Gama. Esse sim já deverá ser anunciado pelo Santos, muito provavelmente. Por quê? Terminou o contrato com o Vasco da Gama, não tem interesse de renovar, está livre no mercado, também chegaria sem custos. Então, a gente sabe que o Santos gosta de um jogador que chega sem custos, né? Então, o mais provável aqui é que o nosso querido Rossi vai pintar na Vila Belmiro grátis, tá? Então, tudo encaminhado, ele não fica no Vasco, ambas as partes não têm interesse de continuar, só que tem um problema, muitos torcedores do Santos estão torcendo o nariz para o Rossi, por 2 motivos, vamos lá. O primeiro, porque ele subiu na bola, na disputa para a não queda do rebaixamento do ano passado. O Santos brigava com o Vasco, com o Cruzeiro, né? Tinha vários times ali fugindo do rebaixamento, Bahia, etc e tal, e o Soteldo, num jogo contra o Vasco, que o Santos venceu, o Soteldo subiu em cima da bola, né? Fazer aquela gracinha. E depois, quando o Vasco escapou do rebaixamento, o Rossi repetiu o gesto subindo em cima da bola para tirar sarro do Santos e do Soteldo. Ali, para mim, é normal do futebol, não vejo nada demais, né? Você provoca, depois você pode se provocar, irmão. Então faz parte do futebol, só que muita gente não quer ir no Santos por esse motivo. Para mim, não seria esse motivo que ele não
pudesse chegar no Santos. Eu acho que eu não contrataria o Rossi por causa do futebol dele. Eu acho que ele não tem futebol para jogar no Santos. Eu acho que ele é um jogador mediano, um jogador que não serve para o Vasco, não vai servir para o Santos. Entendeu? Um jogador meio atacante de beirada de campo, mas que não faz gol. Um atacante que os números dele são muito ruins e também a qualidade técnica dele é baixa. Não é melhor que o Patati do Santos. Então eu prefiro dar uma oportunidade para o Patati, por exemplo, né? E não é melhor do que o Pedrinho, não é melhor do que o Guilherme. Então, quer dizer, eu acho que não vale a pena trazer o Rossi, na minha opinião. Mas como é custo zero, você não vai gastar nada. Então, se vier também, que pode ser uma aposta que tomara que dê certo. Mas, então, o Rossi do Vasco é o jogador mais próximo desse pacotão que o Santos deverá anunciar, pelo menos uns 3 para a Série B. Ok? Se gostar do vídeo, dá o like, comenta aqui nos comentários, vamos trocar ideias sobre Santos. E se gostar, dá o like, aí a gente volta com muito mais de Santos. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima. Eu fui!